Olá, hoje a gente vai falar de frustração. E por que eu vou falar de frustração? Porque a frustração é um sentimento que muitas pessoas relatam como grande fonte de desmotivação para qualquer tipo de aprendizado ou de mudança. Mas se a gente parar para pensar, frustração é toda vez que a realidade não se comporta da maneira como a gente gostaria. Então, frustração está diretamente relacionado com a nossa expectativa. Então, se a gente de alguma maneira regular a nossa expectativa, a gente tem menos chances de se frustrar. Quando a gente fala de processo de emagrecimento, é muito comum as pessoas, antes de iniciar esse processo, elas terem uma ideia, uma fantasia do que vai acontecer lá na frente. E aí, se alguma coisa não acontece como elas tinham imaginado, a frustração pode aparecer e aí elas podem até acabar avaliando de uma forma negativa um resultado que é até muito legal, mas que não estava condizendo com aquilo que elas tinham imaginado. Então vamos pegar um exemplo. A pessoa se baseou em alguma estatística, imaginou que ela fosse emagrecer 1 quilo por semana. E aí no final de um mês ela emagreceu 3 quilos, o que é um resultado excelente. Mas como ela estava esperando 4, ela começou a ler aquilo como uma coisa ruim. E acaba muitas vezes desistindo de um processo que estava caminhando super bem. Então, o ideal aqui, pessoal, é a gente entender o seguinte. Primeiro, que a gente precisa se comparar com a gente mesmo. A gente tem que ir olhando o nosso próprio resultado. Onde a gente veio, para onde a gente está indo, como é que a gente estava ontem, como é que a gente está agora, e ir avaliando os passos que a gente vem dando. Tá? E o segundo ponto é que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora dos processos de emagrecimento, de não avaliar o nosso sucesso só na diminuição do peso na balança. A gente está falando aqui de mudança de relação com a alimentação, de mudanças de hábito, de estilo de vida. E aqui a gente precisa avaliar o nosso comportamento alimentar, né? Porque se o comportamento alimentar e a relação com a comida forem se transformando, a diminuição do peso vai ser consequência.